Josué, capítulo 17. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Não teve nenhum filho, mas somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos delas receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Entapua. As terras de Tapua eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chega até o mar e alcançava Azer, ao norte, e Issacar a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã, as populações de Dor, Endor, Taanaque, Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes das cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã, a seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno, e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Ano Bíblico 2022. Hoje, 2 de março. Josué, capítulo 18. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro.
A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo, depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, do nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem, e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Dali, ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron, baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul, ao lado. Josué, capítulo 19. Na segunda vez a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Zicagle, Bet-Marcabote, Hazar-Suzá, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Ain, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades até Balat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. Assim os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabsete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberati e subia para Jafia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Hanatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estavam Catate, Naalau, Sinon, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã.
Na quarta vez a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, em Adá, Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Zaazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Missal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior, Libinate. De lá virava para o leste, em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Ifta-El. E ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Ozá e terminava no mar, na região de Aquzibe, Umá, Afeque e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zani, passava por Adame Negueb e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia para Ocoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Razor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate, Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Naphtali, clã por clã. E na sétima vez a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balate, Jeude, Bene, Beraque, Gate, Rimon, Me-Jarcom e Racom, e a região defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lessem. Conquistaram-na, passaram-na a fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lessem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué, capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades,
terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim e Quiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer. No planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. Lembre-se, respondeu-lhe Jesus, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido Deus e amado Pai, abençoa este teu servo, esta tua serva, e que o Senhor nos faça próspero e nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém.